Agora são 8 horas. Vamos fazer aqui uma análise da conjuntura política. O nosso convidado é o Jean Tibli, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da USP. Olá, Jean, bom dia. Bom dia. Ô, Jean, bom, vamos falar inicialmente já sobre o que o presidente Bolsonaro anda falando lá no Japão, né? Ele está em viagem à Ásia e os jornalistas já repercutindo com ele toda essa crise, né, interna do PSL, e a gente vai dar aqui algumas informações, né, do que o Bolsonaro falou. Eu gostaria que você analisasse. Bom, o Jair Tá bem. Bolsonaro, né, diz que tem havido um bate-boca exacerbado, né, dentro do PSL, e que o bem deverá vencer o mal nessa crise interna, né? E ele disse que existe aí, avaliou, né, que a maioria dos integrantes, né, da legenda do partido, do PSL, é novo na política, né, e que nunca viu em lugar nenhum no mundo um linguajar como usado nas trocas aí de ataques entre integrantes da sigla, né, nesses últimos dias, né? Ele disse assim, a maioria, abre aspas, né, a maioria do PSL é novo na política, é muito isso que está acontecendo no PSL, novato, chega e acha que sabe de tudo. Eu passei 28 anos ali na Câmara dos Deputados sem um cargo, problemas eu tive lá dentro, mas sem chegar ao nível que um parlamentar chegou agora, com linguajar que nunca vi em lugar nenhum do mundo. Bom, a gente lembra, né, do delegado Valdir, que era o líder, né, do PSL, do governo na Câmara, chamou o presidente de vagabundo, a Joyce Hasselmann também do PSL de São Paulo, falou que o filho do presidente é um menino, né, que nem com a ajuda do pai conseguiu assumir a liderança, e citou, olha só, Ulisses Guimarães, dizendo que a política, como dizia Ulisses Guimarães, é uma nuvem, né? A resposta é essa, né? E tem mais aqui, vamos ver. Ele disse que em relação ao PSL tem de ver com o tempo, ele negou também os embates e falou sobre isso como uma ferida, né? As coisas acontecem, é igual uma ferida, vai cicatrizando aí naturalmente. Fala que não tem uma crise política, né? Perguntado sobre a questão, né, da tramitação da reforma da Previdência, diz que não tem nenhuma crise. Que crise? Que crise? Bom, como é que você viu enfim, essas afirmações, né, do presidente Bolsonaro no Japão em relação a essa crise do PSL? Bom, até me surpreendeu um pouco essa questão da linguagem, porque ele também não, talvez não seja uma pessoa contida, né, na sua linguagem, mas acho que isso mostra que toda essa crise, né, mostra que como essa vitória do Bolsonaro sem ter um grupo, sem ter um partido estruturado, é, e ele passou, então, como ele mesmo diz, 28 anos na Câmara dos Deputados, só que ele nunca criou, né, ele nunca teve um grupo, seja de economistas, de sindicalistas, apoiadores, que formulassem, que pensassem um projeto mais amplo para o Brasil. E aí o que a gente está vendo é digamos, essa bagunça na articulação política, né? Até tem uma análise clássica do nazismo, claro que são situações bem diferentes, em momentos históricos diferentes, mas que fala muito do caos como um método de governo, com vários grupos que ficavam brigando o tempo todo, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que também a máquina está andando, né? Desde a destituição da Dilma, é, e também agora nesse período do Bolsonaro, em 10 meses, ele tem aprovado bastante coisa, né? E já vinha antes as aprovações no Congresso. Então, são dinâmicas meio paralelas. Ao mesmo tempo, talvez em algum momento esse caos acabe prejudicando a pauta dessas chamadas reformas, né? Esses retrocessos, na verdade. Só que, por enquanto, eles meio que estão em trilhos paralelos, eu vejo. Bom, você viu que ele se reuniu já com o Baleia Rossi, né, do MDB, Gilberto Sim, Kassab sim, também do PSD, sim. enfim, recorrendo aí, né, o que o pessoal está dizendo aí, a velha política, né, e o Bolsonaro como o velho político está fazendo isso, não é isso? Pois é, tem um. Ele ele está fazendo
por um lado, ele, entre aspas, radicaliza o discurso, não faz concessões, mas também ele vai fazendo essa mistura, né? Eu acho que tem esse lado que ele está tentando também ser pragmático, né? Eu acho que tudo, talvez eles estejam esperando uma retomada da economia para então meio que aguentar por enquanto, né? A popularidade chegou a baixar bastante, depois parece que se estabilizou, mas aí eu acho que tem um aspecto que vai ser decisivo também para os próximos meses, essa questão da economia, né? Porque alguns estão vendo uma possível retomada. Eu não sou economista, mas sou mais cético quanto a essa possibilidade. Mas eu acho que aí tem um elemento importante, né? Agora, como é que você vê a oposição, enfim, o centro-esquerda, se mobilizando? Você vê essa mobilização de centro-esquerda, esquerda se mobilizando, né, para fazer frente, né, ao governo Bolsonaro? Como é que você está analisando isso? Olha, eu não quero ser desrespeitoso, mas eu estou achando fraco. Assim, é até interessante essa crise do PSL, que o PSL consegue ser situação em oposição, né? Ele predomina, né, em todo o debate político, né? Eu acho que a oposição ainda claro que tem deputados valorosos que têm tentado é, se opor, né? Mas o problema é que o que eu falei antes, né? Que essa pauta dos retrocessos aí, trabalhistas, previdenciários, etc., está com muita força, vamos dizer, no andar de cima e também no Congresso. Então, é um pouco um trator muito difícil. A oposição está com poucos deputados. Mas eu não sei, eu tenho uma lembrança dos anos 90, onde a oposição também não era tão grande e fazia mais barulho. E tem a questão toda da rua, né? Que a gente está vendo agora, Santiago, Quito, Haiti, né? Para não falar de outros países onde esse descontentamento está estourando, né? E claro que a gente teve manifestações esse ano aqui no Brasil, que não foram poucas e tiveram bastante uma presença forte, só que ainda a minha sensação ainda é que a oposição, tanto nas ruas quanto no Congresso, ou nas outras instituições, ela ainda está se buscando. Exato. Agora, a possibilidade, né, dos deputados seguirem Bolsonaro, saírem do PSL, como é que você está vendo esse trâmite? Estão buscando aí uma solução jurídica, né, para sair, mas para conseguir também o fundo partidário, não é isso? O que eu falei antes, né, que o Bolsonaro não tem um grupo, não foi tão preciso, porque na verdade o que tem aparecido é que o grupo dele é o núcleo familiar, né? O que é uma coisa estranha e bem limitada, né? Então, como que ele vai, até a mim, por exemplo, né, surpreende a posição do delegado Valdir, também a linguagem, mas ele era um apoiador muito antigo do Bolsonaro, um dos mais antigos, pelo que eu compreendo. Então está ficando também arriscado, por outro lado, para o Bolsonaro, né? Embora, como eu tenha falado antes, né, todo o papel do Maia, toda essa maioria formada com, com e por fora do governo Bolsonaro, ela tem sido o aspecto mais decisivo, né? Então, por isso que eu acho que é importante acompanhar essa crise e tudo mais do PSL, só que também minha sensação, vamos ver agora, né, aprovação ou não no segundo turno no Senado da reforma da Previdência, mas que essa agenda segue seu fluxo, né? Então, claro que eu acho que é preocupante o governo Bolsonaro que ele vai perdendo adesão, aparentemente, ou vai criando cisões muito precoces, né? Não são nem 10 meses de governo, né? Mas eu acho que essa governabilidade sui generis que foi criada, ela por enquanto segue, né? Eles têm uma maioria esmagadora nas duas casas. Tá certo, Jean. A gente agradece aqui a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Tá? Para você também, boa semana. Obrigada. Falamos aqui com o Jean Tibli, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da USP.